você que gosta de fazer coisas em casa, reforma e tudo, vai também se ligar na gente, porque sempre a gente ouve falar de vantagens do porcelanato, né? Mas quando você vai pesquisar, descobre que não tem um porcelanato, tem uma infinidade de tipos com características super diferentes. E aí você fica se perguntando, qual o mais indicado para minha casa? Qual que eu devo levar? Então, quem vai me ajudar nessa explicação, para entrar nesse mundo do porcelanato, é nossa engenheira civil, Isa Valadão, de volta aqui hoje de casa. Bem-vinda, Isa, mais uma vez. Sempre dicas preciosas, importantes, sobretudo para ajudar nessa decisão. Assunto de hoje, porcelanato. De uma maneira geral, como um material que você escolhe para um revestimento, qual a vantagem dele? Então, o porcelanato é um material super resistente em função do seu processo de fabricação. É cerâmica, mas feita de uma maneira diferente, com controle de temperatura e pressão. É isso que dá essa resistência maior? Ele é resistente tanto fisicamente, para pessoas passarem por cima, quanto quimicamente também. Na hora da limpeza. Exato. Exatamente. Muito bom. Então, vale a pena investir num porcelanato. É um material, comparando com outros, mais caro, mais barato? O preço unitário dele era antigamente muito mais elevado. Hoje já reduziu bastante, está bem acessível. Ainda é um pouquinho acima da cerâmica, mas ele dura muito mais. Você vai enjoar da sua casa do porcelanato e o porcelanato vai estar lá. Melhor ainda, mas o ideal é não enjoar, porque você escolheu o porcelanato certo. Então, ajuda o pessoal em casa a escolher o melhor para aquele ambiente determinado. Eu estou vendo que você separou vários tipos aqui. Isso. O porcelanato, ele se diferencia muito quanto cor, tamanho, formato. Né? Então, eu trouxe algumas peças diferenciadas para mostrar a diferença. Vamos lá, conta tudo pra gente. Esse aqui primeiro, ele tem uma massa única. É chamado de porcelanato técnico. A grande vantagem dele é que a superfície da peça é da mesma cor do miolo da peça, da massa que é feita a peça. Se você ver aqui na lateral, Zeca, tem a mesma cor, tá vendo? A gente consegue ver, exatamente. Ó, é o mesmo material, a mesma cor. E aí o que acontece? Ele tem como grande vantagem isso. E aí na hora que, por acaso, cai um martelo aqui, de repente estragar um pedacinho da peça, não fica visível. Então você consegue colocar essa peça aqui desse jeito numa área que vai ter bastante gente passando, que pode ter algum acidente dessa maneira e não vai aparecer. Aumenta essa durabilidade. Você falou em área importante, de uma maneira geral. Porcelanato, área externa ou área interna, ou tanto faz? Não, tem porcelanato específico para área interna, porcelanato específico para área externa, porque altera a rugosidade da peça. Uau, tem uma rugosidade, isso, uma ondulação que a gente nem quase vê. Isso mas é aderência? A gente está falando da aderência. Ajuda a aderência mesmo. Se tiver super lisinho, você vai passar e vai cair, né? Não é bom no banheiro, por exemplo. No banheiro. Ou em casa que tem idoso, alguém que tem uma restrição de movimento. Não usar o muito liso. Não usar o muito liso. E aí, para essas características diferentes, assim, se for com rugosidade, que é para área externa, ou muito liso, a gente tem esse que você tá aí na frente, que é o esmaltado. Ele se diferencia desse aqui, porque a base dele, a cor é diferente da superfície. Vale a pena novamente dá uma olhadinha à lateral. Que a gente tem aqui, ó. A lateral é mais escura, que é o técnico, a massa do técnico. A massa é a mesma. Mas ela tem um acabamento por cima aqui. Isso. Os porcelanatos hoje, a maneira de fabricação é igual quando a gente imprime uma folha em casa. É feita uma impressão sobre essa placa. Então, por conta disso, dá para ter todos os efeitos. Madeira, pedra, né? Mármore, granito, Isso tudo. Aqui olhou, achei que é um mármore não bonito ali, bonito, né? Importado, isso veio da Itália. É só essa camada bem fininha, tá vendo? Então, isso é a grande vantagem do porcelanato esmaltado. Isa, alguma desvantagem? Aí, se caiu alguma coisa aqui, descascou, eu consigo ver essa corzinha de baixo. Então, isso é muito difícil de acontecer, porque o porcelanato realmente é resistente. Ele é resistente. Isso acontece bastante com as placas cerâmicas mais tradicionais, né? A gente separou um que o pessoal aqui até suou a camisa para poder desgastar para mostrar como é que fica. Deixa eu ver aqui. Vamos de lá aqui só para mostrar aqui. Aqui, por exemplo, é o que você está falando que teve o desgaste ali. Tá vendo? Dá para cair de uma coisa mais pontiaguda, com muito impacto.
Tá vendo? Aqui o pessoal suou a camisa para me ajudar a fazer isso aqui, para mostrar pro pessoal de casa essa diferença. Tá vendo? A cor aí é um pouco diferente. No caso aqui do mármore, olhando assim, até parece que é uma rachadinha do mármore, mas a gente sabe que tem um defeitozinho, a gente não quer, né? Essa peça é uma peça com acabamento mais acetinado, ou seja, sem brilho, que é uma outra característica do porcelanato esmaltado. Né? Como a gente consegue vários efeitos, tem esse efeito aqui, olha, que é mais fosco, tá vendo? Claro. Acabamento mais acetinado. E essa outra peça aqui que já consegue receber um brilho que é mais maior, uma opção aqui. Você tem o mesmo... Desculpa? Polido. Você tem o mesmo acabamento, isso aqui imita o mármore aqui, justamente. Eu tenho ainda, só lembrando aquele detalhe que você mostrou, essa diferença aqui do material que é esmaltado. Interno, que é esmaltado, justamente. Isso. Mas acho que a grande diferencial é que é brilhante. Brilhante. O brilhante, muita gente prefere escolher porque dá aquela elegância fica bonito, ao ambiente. Fica bonito. E tal, né? Só que tem que ter cuidado porque ele é o mais liso de todos, Zeca. E aí, de novo, pessoa idosa com restrição de movimento ou em áreas que vão molhar, como o banheiro, por exemplo, não se recomenda. Parede talvez, mas não... Parede, sim. Aí tem que, só ver se for muito grande, acaba cansando a vista. Beleza. E aqui, a gente está falando dos tipos de porcelanato. Esse aqui é alguma... A gente está falando sempre da superfície, da superfície, né? Tá? E aqui a gente tem o que mais? Um diferencial, que é a lateral da peça, como fica o acabamento dela. Esse daqui é o porcelanato com acabamento retinho, tá vendo? Ele é chamado de retificado, porque ele recebe mesmo um processo de retificação. Eu vejo isso aqui na junta aqui, ele tem até pouco espaço ali entre eles, Exatamente, né? Porque ele é bem retinho na borda, Zeca, diferente desse outro que é abaulado, ou seja, que tem uma aqui, borda mais arredondada. Você vê, justamente na junta aqui, você vê um espacinho até um pouco maior. Vantagens e desvantagens. A vantagem desse retificado aqui é que a peça ela vem bem justa na dimensão lá que o fabricante coloca. E por conta disso, é possível colocar ele mais próximo da outra peça. Então, na hora de colocar o rejunte, eu vou colocar uma menor quantidade de rejunte. Claro. Eu até coloquei aqui, deixei o espaçador, essa pecinha aqui, só para mostrar que é um espaçador do mais fino. Tá. Muita gente acha que o porcelanato não precisa levar o rejunte. E precisa. Precisa sim. O rejunte tem essa função de ajudar na dilatação da peça, no movimento e tal. Importante deixar. Mas essa peça aí, que ela tem a forma mais abaulada na beiradinha, aí ela precisa, os fabricantes recomendam em torno de 2,5 milímetros a 3. Um pouquinho mais, justamente. Um pouco mais. Para limpar, essa aqui é um pouquinho mais fácil, inclusive, né? Não tem diferença quanto à borda na limpeza. Na limpeza não. Na limpeza não. Aonde vai diferenciar a limpeza, Zeca? É na superfície. Lembra que eu falei da área externa que tem a rugosidade? Exatamente. Essa rugosidade é péssima para limpeza. Pois é, dá um pouquinho mais de trabalho. Dá. E aí o que a gente indica é colocar uma peça mais escura sempre na área externa. Aí já ajuda na limpeza. Isa, super bacana. A gente agora teve esse guia maravilhoso nas escolhas. Alguma dica final aqui pra gente escolher o porcelanato? Tomar cuidado com a área que você vai colocar isso dentro de casa. Então, os externos com rugosidade na área externa e para a área interna, os polidos, tomar cuidado para não colocar em área molhada ou em ambientes que vai ter pessoa. Importante, você está falando de colocação, não é uma coisa que você chega, compra e coloca. Tem que chamar um técnico, um especialista para colocar. É bom. É bom. Tem muita gente que já está colocando porcelanato e está conseguindo porque tem lá as explicações direitinho. Mas um técnico, uma pessoa que está acostumada, vai saber colocar isso aqui no prumo. Que é saber deixar uma peça do lado da outra direitinho, nivelado. Ter um desnível. Exatamente. Imagina do banheiro, lá o ralo de um lado, a água caindo pro outro. Exatamente. Então aí nisso o profissional ajuda. Para variar, dicas preciosíssimas para a gente escolher na hora de construir, de reformar, de fazer uma casa mais gostosa, melhor e também mais barata, de acordo com o que você está precisando. Desse jeito.